Olá, boa noite. Jair Bolsonaro está inelegível. O ex-presidente é condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por divulgar mentiras e atacar a eleição em reunião com embaixadores. Bolsonaro só vai poder concorrer novamente em 2030. Ele disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E você vai ver também. Desemprego cai no trimestre encerrado em maio e chega à menor taxa para o período desde 2015. Governo divulga regras para compras em sites internacionais. Para importações de menos de $50, a alíquota é 0. Falta de segurança e violência afastam comerciantes do centro de São Paulo. Policiamento cresce, mas roubos e furtos também. E no esporte, novos áudios complicam a vida do jogador Robinho, condenado por estupro na Itália. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Ele só poderá disputar eleições em 2030. O Tribunal Superior Eleitoral terminou o 4º dia de julgamento com 5 votos a favor da inelegibilidade e 2 contra. A inelegibilidade de Jair Bolsonaro se definiu com o voto da ministra Carmen Lúcia, que formou maioria pela condenação do presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ela acompanhou o relator, Benedito Gonçalves. No entendimento da ministra, foram graves as acusações contra a Corte Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. A alegação que é feita, sem que houvesse provas, nem contra o processo eleitoral, nem contra a justiça eleitoral, nem contra os ministros dessa casa, não tinha razão de ser, a não ser efetivamente desqualificar a própria justiça eleitoral e o próprio poder judiciário e com isso atacar-se a democracia. Cássio Nunes Marques, indicado ao Supremo Tribunal Federal por Bolsonaro, discordou do relator. O magistrado acompanhou o entendimento do ministro Raul Araújo e votou contra a inelegibilidade. Nunes Marques destacou que não identificou conduta grave de Bolsonaro na reunião com embaixadores. Ele também defendeu a tese de que o ex-presidente não buscava vantagens eleitorais. Apesar da brilhante argumentação trazida pelo relator, não identifico a gravidade necessária para formar juízo condenatório em desfavor do investigado Jair Messias Bolsonaro. O voto mais aguardado foi o do presidente da Corte, Alexandre de Moraes, ministro que sempre foi alvo de críticas de Jair Bolsonaro. Em plenário, Moraes citou algumas das falas do ex-presidente e as classificou como fraudulentas e mentirosas. Entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Uma série de informações mentirosas. Foram 5 votos a 2 e, com isso, a Corte declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos, até 2030. O advogado de Bolsonaro, logo após o julgamento, informou que vai aguardar o acórdão ficar pronto para analisar o próximo passo. Mas Bolsonaro, que esperava pela inelegibilidade, adiantou que vai recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal. Ainda cabe recurso, mas a decisão do TSE já está valendo. Em Belo Horizonte, Bolsonaro falou à imprensa logo depois que a Corte Eleitoral formou a maioria pela inelegibilidade. Isso é crime, abuso de poder político por defender algo que sempre defendi enquanto parlamentar. Você querer acrescentar camadas de segurança é crime. Na questão eleitoral, veio uma facada na barriga e hoje veio uma facada nas costas. A gente vai continuar trabalhando, estou morto. A gente vai continuar trabalhando. Pretendemos fazer muitos prefeitos por ocasião das eleições do ano que vem. Não é o fim da direita no Brasil. Bolsonaro foi condenado pelo TSE por atacar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral sem apresentar provas, durante uma reunião em julho do ano passado, com 40 diplomatas. A TV oficial do governo transmitiu o encontro no Palácio da Alvorada. A ação que o TSE analisou é de autoria do PDT. Os 5 ministros que votaram pela condenação acolheram o argumento de que a reunião expôs internacionalmente e de forma vexatória instituições brasileiras. O vice na chapa de Bolsonaro, general Walter Braga Neto, que também estava sob julgamento, foi absolvido por unanimidade. Kennedy Alencar comenta a condenação de Jair Bolsonaro.
Numa democracia, os governantes precisam prestar contas a respeito dos seus atos. Jair Bolsonaro foi um presidente que acreditava que podia fazer tudo, inclusive cometer crimes na mais poderosa instituição do país. Um presidente da República pode muito, mas não pode tudo. O TSE, ao declarar Bolsonaro inelegível por 8 anos, aplica a primeira punição concreta a um político que tentou destruir a democracia brasileira. E por muito pouco não conseguiu, como mostraram os atos golpistas de 8 de janeiro. Há ainda outras 15 ações do Tribunal Superior Eleitoral a respeito dos abusos que Bolsonaro cometeu para tentar se eleger. No Supremo Tribunal Federal, tramitam outras investigações que tendem a resultar em punição criminal, ou seja, a possibilidade de ir para a cadeia é real. Nesse contexto, ficar inelegível é até pouco diante do estrago que o seu governo causou ao Brasil. Punir Bolsonaro não é revanche, longe disso. É mandar uma mensagem clara de que numa democracia ninguém está acima da lei. Isso tem efeito pedagógico, para que no futuro nenhum outro presidente acredite que o cargo lhe dá poderes de ditador. O TSE acertou. Já era tempo de Bolsonaro começar a acertar as contas com a justiça e a história. E a inelegibilidade de Jair Bolsonaro repercutiu nas principais publicações internacionais. O jornal norte-americano The New York Times afirma que esse foi um golpe para a extrema-direita. Já o Washington Post chamou o ex-presidente de Trump dos trópicos. Na imprensa britânica, The Guardian noticiou que Bolsonaro realizou uma tentativa de difamação da democracia brasileira. Outros jornais também noticiaram a inelegibilidade do ex-presidente, como o francês Le Monde, o espanhol El País, o argentino Clarín e o português Jornal de Notícias. E acabou há pouco o depoimento do ex-ajudante de ordens do então presidente Bolsonaro, Mauro Cid. Quem tem as informações é a Maria Ferreira, direto de Brasília. Maria, o Mauro Cid está preso, é sempre bom a gente lembrar, envolvido em várias ações judiciais. O caso da falsificação da carteira de vacinação dele mesmo, da esposa, da filha do presidente e do presidente. O caso também das joias das Arábias para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas esse depoimento de hoje foi ainda sobre um terceiro assunto, os atos golpistas de 8 de janeiro. Exatamente, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. O depoimento de Mauro Cid acabou agora há pouco, por volta de 7h10. Ele já estava saindo pela garagem da Polícia Federal aqui em Brasília. Os advogados dele saíram cerca de 5 minutos depois, 7h15 mais ou menos, e eles disseram que não iam falar com a imprensa, não quiseram falar com a gente que estava aqui, que só iam se pronunciar no processo. Mauro Cid chegou aqui na sede da Polícia Federal pela garagem também, por volta de 2h50 da tarde, então contabilizando aí mais de 4 horas de depoimento aqui na sede da Polícia Federal. Já era esperado que ele responderia às perguntas. A informação que a gente tem é de que ele respondeu a todos os questionamentos dos policiais e essa expectativa, como eu dizia, é que ele realmente fosse responder a pedido da própria defesa dele. Lembrando que no último dia 6 de junho, Mauro Cid já tinha sido convocado a prestar um depoimento aqui na Polícia Federal, justamente por esse caso também, mas nessa ocasião ele ficou calado porque a defesa alegou que não teve acesso aos documentos. Dessa vez, como eu disse anteriormente, ele respondeu a todos os questionamentos. Bom, e na semana que vem, Cid também vai comparecer à CPMI dos atos golpistas no Congresso Nacional. Ele que foi convocado deve prestar depoimento na terça-feira. A ministra Carmen Lúcia, do STF, determinou, na verdade, que Mauro Cid vai ter que comparecer, vai ser obrigado a comparecer a essa reunião da CPMI, só que ele não vai precisar responder a questionamentos que incriminem ele. A gente também fica nessa expectativa. Amanda, eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Maria. E o Supremo Tribunal Federal encerrou hoje o semestre do Judiciário. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, fez um balanço dos julgamentos e atividades realizadas. Foram mais de 50 mil decisões decretadas pelo STF, um aumento de 62% em relação ao número de processos julgados no mesmo período do ano passado.
A ministra lembrou os ataques de 8 de janeiro e disse que o resultado só foi possível porque ministros e demais servidores da corte se empenharam para manter a prestação de serviço mesmo após a destruição provocada pelos golpistas. O Superior Tribunal de Justiça também finalizou suas atividades com mais de 306 mil julgamentos nos primeiros 6 meses do ano. Uma jovem foi morta pelo marido na frente do filho de 2 anos. O caso aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro. Depois de matar a mulher, o homem foi para um shopping com a criança. Jackson dos Santos Fernandes, de 29 anos, foi preso em um shopping em Del Castilho, na zona norte do Rio, a 30 quilômetros do local do crime. Ele estava com o filho do casal de 3 anos. Segundo os familiares, antes de sair, o criminoso deixou a filha de 11 meses com vizinhos e sacou dinheiro com a intenção de fugir para a Bahia. Ele foi levado para a delegacia de homicídios e o menino foi entregue para os parentes. Segundo as investigações, Jackson é suspeito de ter matado a esposa com uma facada no pescoço. O crime aconteceu na manhã de ontem, na residência do casal em Vargem Pequena, na zona oeste da capital. A vítima estava grávida. Então o que ele fez? Aumentou o som, ligou a bomba, ligou o chuveiro, tudo alto para os vizinhos não escutar. Ainda pegou o vaso, jogou em cima da barriga dela, além de meter as facadas. Foi muito cruel. Ele aproveitou que não tinha ninguém em casa. Ana Clarice Graça da Silva tinha 23 anos. Segundo testemunhas, o casal teve uma briga na noite de quarta-feira e a jovem foi agredida. A confusão continuou até o dia seguinte, quando a mulher foi morta na frente do filho. Ela e Jackson estavam juntos há 8 anos. Em depoimento à polícia, o homem confessou o crime, mas alegou que esfaqueou a companheira porque teria sido atacado primeiro. Os parentes de Ana Clarice contam que ela vivia um relacionamento abusivo e planejava a separação. Ela sempre pensava nos filhos, entendeu? Não pensava só nela, por amor aos filhos, porque os filhos eram muito agarrados com ele, então ela não pensava só nela. Então foi engolindo a seco até acontecer essa tragédia. A família está no chão, arrasados, sem cair a ficha ainda, para ninguém. Ninguém esperava por esse trágico momento, ninguém desconfiava que isso iria acontecer. E a Justiça de Brasília transformou em preventiva a prisão em flagrante do homem que sequestrou e abusou sexualmente de uma menina de 12 anos. Daniel Moraes Bittar vai continuar preso enquanto durar a investigação. A polícia apura se ele fazia parte de uma rede de pedofilia. O homem de 42 anos sequestrou a estudante no Jardim Ingá, na cidade de Lusiânia, no Distrito Federal, que fica a 50 quilômetros de Brasília. Com a ajuda de uma mulher, ele dopou a menina e a prendeu numa mala para levar ao apartamento onde mora. Daniel Bittar participava de um grupo de voluntários que alegrava crianças internadas em hospitais. A mulher que ajudou o Daniel também teve a prisão preventiva decretada. Nossa, que crimes horríveis, né? Até embrulha o estômago de dar essas notícias, porque é tão pesado, né? E continua. A falta de segurança tem espantado os clientes na região central de São Paulo. As medidas anunciadas pela Secretaria de Segurança Pública, como o aumento do policiamento, surtiram pouco efeito. Pois é, levantamento feito pela nossa reportagem mostra que, apesar dos números oficiais, roubos e furtos cresceram na região. O fluxo da Cracolândia, nome dado à concentração de dependentes químicos, mudou para bem próximo à Avenida São João e trouxe para a região mais insegurança. Os assaltos nesta calçada viraram rotina para quem passa por aqui. Os usuários de crack escolhem a vítima, derrubam e roubam o que podem. Os carros buzinam para chamar a atenção. Mas o assalto continua. Quando o homem consegue se levantar, está tonto e segura no carro para não cair novamente. Infelizmente, a cena se repete em outro momento e da mesma forma. Vários usuários cercam uma pessoa que está no chão. Quem trabalha ou vive no centro de São Paulo conta que a insegurança aumentou demais. E não é difícil encontrar histórias de violência. Esses 2 aposentados tinham o costume de caminhar pela manhã. Agora, eles não têm mais coragem. É assalto toda hora e tem polícia, mas não está resolvendo.
A situação tá difícil. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o governo estadual tem intensificado o combate à criminalidade em toda a área central, o que possibilitou uma queda de 22,5% no número de furtos e 20,3% no mês de maio nos roubos, somente na região da Cracolândia. Porém, de acordo com os números levantados pela produção do Rede TV News, no site da Secretaria de Segurança Pública, os roubos e furtos na região central cresceram no primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 4.239 roubos em 2023, contra 3.933 em 2022. E no caso de furtos, foram mais de 7 mil neste ano e em 2022, 6.246. Mas o que é importante é observar que há uma ação coordenada, não é uma área abandonada de jeito nenhum, há uma ação coordenada, ela vem produzindo os efeitos. Os efeitos não são tão rápidos assim, mas quando você tem uma redução de 7% de roubos e furtos no mês de maio, parece pouco, mas quando nós vamos somando uma progressão disso ao longo do ano, isso pode impactar os crimes que acontecem na região central. Na quadra onde dependentes químicos passam a noite, o comércio levou um duro golpe. Por causa da violência, quase todas as lojas comerciais aqui da região fecharam, com 2 exceções, uma livraria e um hotel. Mas esses estabelecimentos também correm o risco de fechar as portas. Isso porque o movimento vem caindo tanto que os clientes sumiram. O movimento caiu 70%. As pessoas não vêm, têm medo, porque não tem segurança, muito assalto, estão roubando celulares, ninguém mais pode passar. O haitiano Kivent tem essa barbearia há 1 ano e às vezes não consegue nem abrir a porta do estabelecimento. Um dia eu vim aqui, eu peço para eles para sair daqui, eles não querem. Tem dia também que tem deles que querem até me bater. Aí eu faço o quê? Voltei para minha casa, aí depois eu volto. A produção do Rede TV News entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que, em nota, não contestou os números apresentados na reportagem e disse que o policiamento ostensivo e preventivo realizado pela Polícia Militar segue com um aumento de 120 agentes no efetivo da região central. Em São Paulo, os usuários da linha 9 Esmeralda enfrentaram dificuldades pela manhã. Uma falha de energia impediu a circulação dos trens entre as estações Jurubatuba e Mendes Vila Natal, no extremo sul da cidade. 40 ônibus do sistema Paese foram acionados para realizar o transporte dos passageiros. Foram 9 horas de problemas nas estações. A situação só voltou ao normal no meio da tarde. No Grande Recife, as chuvas intensas provocaram inundações, alagamentos, interdições de rodovias e até cancelamento de voos. Uma barreira deslizou na BR-101 no sentido Recife-João Pessoa. A terra na pista interditou o quilômetro 48 da rodovia. Um trator foi usado para desobstruir a pista. Na BR-232, em Vitória de Santo Antão, região metropolitana do Recife, mais interdições provocadas por deslizamento de terra. As principais vias do Recife ficaram alagadas. Aulas foram suspensas nas principais universidades do estado. No aeroporto do Recife, 9 voos foram desviados para outros aeroportos. 3 foram cancelados. Na noite de ontem, o motorista desse carro perdeu o controle da direção e acabou caindo no canal de Setúbal, na zona sul do Recife. Nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Itamaracá, choveu em 12 horas, 1/3 do esperado para todo o mês. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas, as chuvas devem continuar. Para o final de semana, no sábado e no domingo, a previsão é de chuvas de intensidade fraca a moderada na região metropolitana, na zona da mata e no agreste. No sertão, pode ocorrer chuvas de intensidade fraca também no final de semana. O saneamento básico no Brasil ainda é um problema que afeta boa parte da população. E se compararmos as regiões Norte e Nordeste com Sul e Sudeste, a desigualdade ao acesso dos serviços é grande. A falta de água e esgoto tratados prejudica o meio ambiente e principalmente a saúde.
Na zona sul de São Paulo, a rede de esgoto parou no bairro Xangri-Lá. E o vizinho Jardim Elos... Eles falam que está no plano de meta, né? Mas não tem um prazo. Das 500 casas, 80 despejam esgoto diretamente no córrego, que vai parar na represa Billings, um dos principais mananciais da cidade. Nas outras residências, tem fossa séptica. Uma situação que você tem consciência que o esgoto cai no córrego, não é certo, mas não tem o que fazer. Mas não tem o que fazer, se a gente não tem condições, não tem... Porque eu já morava de aluguel, certo? E eu comprei aquela casa ali tem 2 anos. Há 2 anos, eu moro ali há 2 anos e é sempre assim, sempre existiu assim. Os moradores do Jardim Elos estão na lista dos 100 milhões no país que não têm acesso à rede de esgoto, de acordo com o estudo do Instituto Trata Brasil. 22% estão em área urbana e 90% na rural. Na região norte, 60% da população tem acesso à água e apenas 14% tem resíduos tratados. No sudeste, mais de 90% dos moradores têm água encanada, 80% têm coleta de esgoto e destes, 70% são tratados. Diariamente, quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto são despejadas na natureza. A falta de saneamento básico impacta no meio ambiente e na saúde. O Instituto também levantou o número de internações e mortes provocadas por doenças relacionadas a vírus e bactérias presentes na água. No ano passado, 2.100 pessoas morreram no Brasil, 30% a mais que em 2021. Problemas de leptospirose e dengue são comuns no Jardim Elos. Morreu 2 pessoas aí, tem 3 famílias com problema de dengue, entendeu? A respeito desses esgotos aí que não tem, que fica despejando direto da represa Billings. No país, 183 mil internações em 2022 foram em decorrência de doenças de veiculação hídrica. Infecções bacterianas ou virais que levam o ser humano a ter diarreia, desinteria e, como consequência disso, desidratação e morte, né? Desidratação foi uma doença muito importante há 30 anos atrás, quando não tínhamos uma boa rede de abastecimento de água tratada no Brasil. O país evoluiu muito de lá para cá, mas o saneamento básico ainda é um desafio. Falta priorização em relação a esse tema. Por exemplo, o Acre investe R$ 5,00 por ano por habitante, Rondônia R$ 20,00 por ano por habitante. Então, falta realmente, seja o Estado ou ainda os municípios, entenderem que esse tema é importante, né, e buscarem formas, um modelo de gestão adequado para que haja um investimento e o avanço em relação ao percentual da população com acesso a esse serviço. No outro lado da capital paulista, na Brasilândia, Zona Norte, os moradores pagam para conviver com o esgoto a céu aberto. Está cobrando R$ 65,44 de esgoto, só o esgoto. Que não tem? Que não tem. Água escorrendo, porque a Sabesp não faz seu serviço adequado. E vocês viram que paga água e esgoto, mas só que o serviço não é feito, é cobrado. Em nota, a Sabesp diz que realiza o serviço de coleta e tratamento de esgoto no local citado na Brasilândia e que vai vistoriar eventuais vazamentos. Para o caso do Jardim Elos, na zona sul de São Paulo, a companhia informa que a execução do sistema de esgotamento sanitário do bairro está programada para ser realizada entre 2027 e 2033, seguindo o prazo do Marco Legal do Saneamento. Na França, uma manifestante morreu após cair de um telhado durante o 4º dia de protestos. Os atos são contra a morte de um adolescente francês-argelino por um policial. Quase 500 edifícios foram danificados, 2.000 veículos queimados, mais de 1.000 pessoas foram presas. Centenas de manifestantes foram detidos, acusados de incendiar escolas, delegacias e prefeituras, além de saquear estabelecimentos comerciais. Os protestos, que começaram nos subúrbios, se espalharam pela capital francesa e depois para outras cidades. Milhares de veículos ficaram destruídos, vidros quebrados por toda parte. As manifestações chegaram aos cartões postais, como a região do Museu do Louvre e a Avenida Champs-Élysées. Um centro aquático que está sendo construído para a Olimpíada de Paris no ano que vem ficou em chamas.
Centenas de policiais acabaram feridos. O governo francês pediu que as prefeituras suspendam o transporte público na noite dessa sexta-feira. Também solicitou que a venda de fogos de artifício e produtos inflamáveis que estão sendo utilizados pelos manifestantes seja proibida neste momento. Alguns municípios decretaram toque de recolher. O presidente Emmanuel Macron afirmou que a situação é injustificável. Disse que a morte do jovem Nael está sendo explorada de forma errada. Ele ainda anunciou o envio de mais policiais para conter os protestos e pediu que pais impeçam os filhos de participarem das demonstrações. O francês argelino Nael, de 17 anos, foi morto por um policial na terça-feira na periferia de Paris. Este vídeo mostra o momento em que o jovem, que dirige um veículo amarelo, para em uma blitz. O carro avança e pode-se ouvir um tiro. O agente que efetuou o disparo está preso sob a acusação de homicídio. Ele pediu desculpas à família de Nael e, segundo seu advogado, está devastado. A ONU pediu medidas contra o racismo da polícia francesa. O governo, no entanto, rejeitou qualquer acusação do tipo contra suas instituições. O desemprego caiu para 8,3% no trimestre encerrado em maio e alcançou a menor taxa para o período desde 2015. Mas, apesar da melhora, de acordo com o IBGE, não significa que mais postos de trabalho tenham sido criados. É que muita gente desistiu de procurar emprego. Desempregado há 2 anos, Douglas recorreu às entregas por aplicativo para não ficar sem renda. Enquanto trabalha com a moto, ele aguarda uma nova oportunidade de trabalho. A gente sempre bota um currículozinho quando a gente vem trabalhar, entrega aí nas lojas, entrega nos cantos e estamos procurando. Segundo o IBGE, quase 9 milhões de pessoas procuram emprego no Brasil. No trimestre encerrado em maio, a taxa de desocupação chegou a 8,3%, uma queda de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, entre dezembro e fevereiro. Este é o melhor resultado para o período desde 2015. No mesmo trimestre, no ano passado, a taxa estava em 9,8%. O número de desocupados teve baixa de 3%. São 279 mil pessoas a menos nesse contingente. Em relação ao mesmo período do ano passado, o recuo é de quase 16%. Ou 1.700.000 trabalhadores. Mas isso não significa que mais postos de trabalho foram criados. No último trimestre, o número de pessoas ocupadas permaneceu estável em 98,4 milhões, o que indica que entre os que estavam desempregados, muitos desistiram da busca por uma vaga. Alguns fatores podem explicar isso, mas o que a gente imagina, o que a gente espera que seja o fator principal, é justamente o valor do auxílio dos benefícios sociais. A gente teve um aumento muito grande a partir do ano passado, no valor ali em si e também na quantidade de pessoas que recebem. E isso vem permanecendo nesse ano também. Ano passado passou a ser Auxílio Brasil, agora voltou a ser Bolsa Família. Então, acho que esse patamar mais elevado é o que explica, de fato, que essas pessoas, principalmente esse grupo de pessoas com menor escolaridade, com menor rendimento, acabe ficando com benefício e não buscando trabalho. A pandemia e a mudança para outro estado dificultaram a procura de Bárbara, que é fotógrafa, por trabalho. Ela decidiu vender os bombons que produz e, para isso, conta com a ajuda do marido, que é motorista por aplicativo. Não é a renda da casa, ainda não dá para sustentar, mas pelo menos já dá para pagar alguma conta e me ajuda em algumas coisas. A Receita Federal começou a pagar hoje o segundo lote de restituição do Imposto de Renda de 2022. Mais de 5 milhões de contribuintes receberão cerca de 7 bilhões e meio de reais. Mas esse valor é destinado a contribuintes prioritários agora, como idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave, profissionais do magistério, para quem optou pela declaração pré-preenchida ou recebimento da restituição via Pix. Para saber quando você receberá a restituição, basta consultar o site da Receita Federal. As próximas datas de pagamento são 31 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro. Voltamos em 30 segundos. O PSD é o partido do bom senso e do diálogo. É preciso acabar com essa divisão que só tem atrapalhado o nosso Brasil. Nós acreditamos em trabalhar para encontrar o consenso para fazer o nosso país crescer. É o que estamos fazendo aqui em São Paulo, por exemplo. Somente juntos, vamos enfrentar os reais problemas da população e encontrar soluções para melhorar
a saúde das pessoas. Venha conosco neste trabalho a favor das famílias brasileiras. Venha para o PSD. A Petrobras anunciou hoje redução no preço da gasolina e do gás de cozinha. O repórter Tony Vendramini traz as informações para a gente ao vivo agora. Boa noite para você, Tony. Quando é que vai valer? A partir de quando isso? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Os novos preços valem já a partir de amanhã. A redução no valor do gás de cozinha será de 3,9% ou 10 centavos por quilo. O preço médio de venda do GLP para as distribuidoras vai passar de R$ 2,53 para R$ 2,43. O equivalente a R$ 31,66 por botijão de 13 quilos. Já a redução no preço da gasolina será de 14 centavos por litro. O preço médio do combustível vai passar a ser de R$ 2,62 por litro, ou melhor, de 52 centavos por litro. O anúncio acontece um dia depois da retomada da cobrança integral dos tributos federais. Eles haviam sido zerados durante o período eleitoral do ano passado e desde o início de 2023 eram cobrados parcialmente. A validade da medida provisória que permitiu esse expediente terminou na última quarta-feira. Augusto, Amanda. Obrigada, Tony. Deu para ver que teve uma política casada aí para não pesar muito no bolso do consumidor nem na inflação. Bom, depois dessa redução no preço da gasolina e gás de cozinha, temos uma notícia não tão boa, agora aumento. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, anunciou reajuste nas tarifas de pedágio. A repórter Stella Freitas tem mais informações ao vivo para a gente. A partir de quando isso vale e quanto o motorista vai pagar mais caro, Stella? Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, são valores diferenciados porque são vários pedágios, né? Mas já começam a valer a partir da meia-noite. Esse é um reajuste anual de tarifas de pedágios em trechos de rodovias estaduais que são administrados por 17 concessionárias que integram o programa de concessões rodoviárias do estado de São Paulo. Esse reajuste considera a recomposição da inflação dos últimos 12 meses e tem como base o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, e também o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de acordo com cada contrato. Então, só para a gente ter uma ideia aqui em valores, o trecho com pedágio mais caro do Brasil fica no sistema Anchieta Imigrantes, que liga aqui a capital paulista ao litoral do estado, passando então de R$ 33,80 para R$ 35,50. Essa é uma medida que tem como objetivo minimizar os desequilíbrios financeiros em contratos de serviços públicos. E a tabela completa com todos os valores das novas tarifas está disponível no Diário Oficial do Estado e também vai ser publicada no site da Artesp. Amanda, Augusto. Obrigado, Stella. O Ministério da Fazenda divulgou hoje novas regras para compras internacionais feitas pela internet. Tainá estava acostumada a comprar em sites internacionais. Nas últimas 3 vezes, todas com valor abaixo de $50, ela foi taxada. Por isso, deixou de adquirir esses produtos. Uma compra foi de 180, a outra foi de 220 e uma de 250. 240 e pouquinhos, não chegou a 250. E todas eu tive 60% de cobrança. A partir de agosto, o imposto de importação para compras de até $50 ou R$ 249 no comércio eletrônico não será mais cobrado desde que as empresas entrem no programa chamado Remessa Conforme da Receita Federal e recolham tributos estaduais. A medida vale para remetentes de pessoas físicas ou jurídicas. Antes, o que estava acontecendo é que não havia a taxação e, portanto, isso gerava uma concorrência desleal com as empresas que não tinham acesso à venda online, a plataformas, empresas nacionais. Antes, todas as compras de produtos importados eram taxadas independentemente do valor. A única isenção para itens de até $50 era para remessas internacionais entre pessoas físicas. Empresas não ficavam isentas. No entanto, as que não cumprirem as regras agora vão continuar sendo taxadas. Renan é gerente de marketing de um e-commerce de utilidades domésticas. O receio do público em ser taxado por mercadorias importadas favoreceu ele e outros vendedores no Brasil. Para nós melhora porque ele acaba concentrando a compra dele em vendedores que são nacionais, né? Quem tem um frete mais rápido e também mais em conta, né? Isso impacta muito na escolha e na decisão do cliente na hora de comprar.
A adesão ao programa é voluntária e, segundo o governo, será feita mediante certificação que comprove os critérios definidos no novo normativo. As regras para as empresas são: repassar os impostos cobrados, detalhar as informações sobre os valores de impostos ao consumidor entre tarifas postais e demais despesas, incluir no campo do remetente de maneira visível a marca e o nome da empresa em questão e combater o desvio de produtos e contrabando. Com isso, a declaração de importação e o eventual pagamento dos tributos serão feitos antes da chegada da mercadoria. O Ministério da Fazenda também determinou que as empresas recolham o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para que as compras de até $50 não recebam o imposto de importação. É um pacto federativo, é uma relação de lealdade na concorrência, para que todo mundo tenha espaço no mercado brasileiro, mas em condições iguais, proteja o trabalhador brasileiro em relação ao trabalhador que está produzindo essas mercadorias fora do Brasil. No caso de valores acima, nada muda nos tributos federais, ou seja, segue em vigor a tributação de 60% do imposto de importação. O governo de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação da gripe até o dia 31 de julho. A cobertura vacinal no estado está em 44,5%, bem abaixo do esperado. A meta é vacinar 90% da população do estado. A imunização está disponível em todas as 5.000 unidades de saúde do estado de São Paulo para todas as pessoas acima dos 6 meses de idade. Aproveite. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para liberar o pagamento do piso salarial para enfermeiros. Os ministros ainda discutem condições diferenciadas para o setor privado. O julgamento é em plenário virtual e termina hoje. A maior parte dos ministros acompanhou um voto conjunto do relator, Luiz Roberto Barroso, e do ministro Gilmar Mendes, que prevê condições para o pagamento da categoria no setor público. Entre as restrições está a criação de uma espécie de fundo federal para complementar o valor dos salários, caso estados e municípios não consigam arcar com o custo. Já no setor privado, os ministros ainda discutem a possibilidade do pagamento ser regional e se deve ser feito imediatamente ou se vai haver algum prazo de transição com possibilidade de negociação entre patrões e empregados. Hoje, enfermeiros voltaram a fazer um protesto em Brasília pedindo a liberação do pagamento. Em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente Lula participou da inauguração de novos blocos do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. O presidente também entregou moradias populares. Durante a manhã, o presidente participou da cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida na cidade. Se você pega uma cidade como Viamão e você tem muito dinheiro na mão de pouca gente e muita gente sem dinheiro, essa cidade representa o quê? Miséria, representa desemprego, representa violência, representa pessoas na rua. Porque o dinheiro precisa circular na mão de todo mundo para a cidade poder crescer. Durante o evento, o presidente Lula destacou a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que aqui no residencial Viver Cometal inaugurou 446 casas nesta sexta-feira. As obras iniciaram em 2018, representando um investimento de mais de 37 milhões de reais por parte do governo federal. Uma das beneficiadas foi a dona Rita. Ela celebra a conquista e afirma que esperar valeu a pena. Hoje eu vou ter minha casa própria, quem sabe um negócio próprio meu, trabalhar para mim. Então é tudo a partir da moradia, né? As outras coisas vão vir e só vão acrescentar a minha vida para melhor, é claro. Já durante a tarde, o presidente, ao lado da primeira-dama Janja, participou da inauguração oficial dos 2 novos prédios do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Na cerimônia, Lula reforçou a importância do Sistema Único de Saúde, que atuou na linha de frente durante a pandemia. Morreram 700 mil pessoas nesse país. Poderia ter morrido mais de 1 milhão se não houvesse a dedicação dos funcionários do SUS neste país que se dedicaram de corpo e alma para salvar esse país. O
presidente Lula assinou hoje a medida provisória que amplia em mais 300 milhões de reais o programa de desconto para carros populares. Com o acréscimo, chega a 800 milhões o total disponibilizado para a compra de carros de até 120 mil reais. A partir de agora, pessoas jurídicas também passam a ter acesso aos descontos. A Agência Nacional de Energia Elétrica realizou hoje o primeiro leilão de transmissão de energia do ano. No total, foram contratados mais de 15 bilhões de reais em investimentos divididos em novos lotes. As empresas vencedoras conseguiram concessões para a construção e operação de mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Com isso, a ANEEL espera que sejam criados 29 mil novos postos de trabalho. O leilão foi realizado na sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. E amanhã o Rede TV News é mais tarde, às 9h30 da noite. Uma boa noite para você. Até lá.